Fala, pessoal! Vamos que vamos, né? Mais uma aulinha. Pessoal, vamos aqui, na verdade, continuar, né? A corrigir aquela prova. A gente está corrigindo uma provinha aqui, né? Uma provinha da Banquibad, certo? Você que vai fazer a prova para a Guarda Civil, né? Aí de São Paulo, né? GCM São Paulo. 1000 vagas, né, pessoal? Vaga pra caramba. E a gente tá aí nessa batida aí, a gente, né, você que provavelmente já conhece o curso, o Implacável. É Implacável Concurso, acho que o único curso do Brasil totalmente focado nas provas de guarda municipal. E essa guarda que veio aí, bonita, né? Com 1000 vagas, é vaga pra caramba. E, né, se você se dedicar legal, se você fizer tudo que a gente fala para você fazer aqui no curso, né, seguir exatamente o nosso cronograma, fazer exatamente o que a gente faz para você, né, o que a gente fala para você fazer em cada aula, seguir exatamente o nosso método, você com certeza vai ser um dos aprovados e uma das pessoas que, né, um dos candidatos que estarão, né, dentro dessas 1000 vagas. É vaga pra caramba, né? Então vamos lá, pessoal. Tinha feito até a questão 5, né? Agora a gente vai aqui pegar a questão 6, certo? A gente já fez até a questão 5 aqui, né? Agora a gente vem aqui na questão 6 para a gente arrebentar isso aí. Vamos lá. E aí diz assim, olha só. É importante que o profissional de segurança do trabalho tenha capacidade técnica para avaliar desde os riscos grandes até os pequenos. E o período se caracteriza por... Primeira coisa, o que é um período simples? Um período simples é aquele que tem apenas uma oração. Período simples é aquele que tem apenas uma oração. E aí você tem aqui, para ter apenas uma oração, ou seja, você tem que ter apenas um verbo. Quando você tem mais de um verbo, significa que você tem mais de uma oração. Tem 2 verbos, tem 2 orações, tem 3 verbos, tem 3 orações, e assim vai. Aqui você tem primeiro verbo. É importante que o profissional de segurança do trabalho tenha segundo verbo. Capacidade técnica para avaliar outro verbo, desde os riscos grandes até os pequenos. Então, você tem 3 verbos. Significa que você tem 3 orações, então o período não é simples. E também não é uma oração absoluta. A oração absoluta é aquela que também tem umazinha só. Então, você já elimina a letra A e a letra B, porque você tem um período composto. Resta você ver se o período é composto por coordenação, por subordinação, ou um período composto por coordenação e subordinação. Certo? Primeiramente, vamos entender o seguinte, olha só, é importante que o profissional de segurança do trabalho tenha capacidade técnica para avaliar desde os riscos grandes e tudo mais. Primeira oração é importante. A segunda, que o profissional de segurança tenha a capacidade técnica necessária. Certo? E aí você vai ter aqui, né, uma oração que a gente consegue falar assim, ó. Vê se você não consegue fazer isso aqui, ó. É importante isso. Tá vendo que toda essa oração aqui, entre colchetes aqui, eu consigo trocar pela palavrinha isso. É importante isso. Se eu pego uma oração e consigo trocar toda essa oração por isso, olha só que coisa fácil. E ainda dizem que português é difícil, né? Peguei a oração, troquei por isso, você está diante de uma oração subordinada substantiva. Então, aqui, pode marcar sem medo de ser feliz. Se você trocou por isso, aqui você tem uma oração subordinada substantiva. Então, você tem uma oração subordinada já ali. Então, o período não é composto por coordenação. Ou o período é composto por subordinação, ou o período é composto por coordenação e subordinação. Resta a gente ver essa última oração aqui, se essa oração é coordenada ou se essa oração é subordinada. Vamos lá, vamos entender a diferença aqui, o que ocorre. Pessoal, a oração subordinada
é aquela oração que ela é totalmente dependente da outra. Por exemplo, eu sou um funcionário do curso implacável. Então, eu dependo do curso implacável. Eu sou dependente do curso. Se eu sou dependente do curso, né? Então significa dizer que eu sou ali um subordinado. A oração subordinada é a oração que é dependente uma da outra, ok? A oração subordinada ela é dependente. Quando eu falo para você aqui, para avaliar desde os riscos grandes até os pequenos, essa frase sozinha não faz o menor sentido. Ela tem que estar acompanhada de outra. Então ali você tem uma oração subordinada. A oração coordenada é uma oração independente. Coordenação. A coordenação do implacável, ela é independente. Ela chama os professores que ela quer, beleza? Ela grava a aula na hora que ela quer. Então, a gente que é subordinado, a gente é dependente. Eles não são dependentes da gente, certo? Então, aqui nós não temos um período composto por coordenação. No mais, pessoal, para avaliar desde os riscos, essa preposição para, seguida de um verbo no infinitivo assim, normalmente vai te dar uma ideia de finalidade, de objetivo. Para avaliar tudo isso, vai ser classificado como uma oração subordinada adverbial final. Ou seja, são orações subordinadas. Nós não temos aqui oração coordenada. Então, nós temos um período composto por subordinação e o gabarito vai ser a letra C. Léo, dá um exemplo de oração coordenada para ficar bem claro aqui, para eu entender bem esse conceito. Olha só. Ele, como fez esse ele, mas tá bom. Estudou bastante. Por isso, né, conquistou a vaga. Quando eu digo, por exemplo, ele estudou bastante, por isso conquistou a vaga, repare que aqui você tem o verbo estudou e o verbo conquistou. Portanto, você tem uma oração aqui, um período que é um período composto, pois você tem mais de uma oração, ok? E aí, quando eu digo ele estudou bastante, olha como essa frase tem um sentido completo. Se eu falar para você que ele estudou bastante, você vai falar, não, que legal, que legal, não está faltando nada. Agora, olha a frase do exemplo aqui, é importante. Você consegue entender quando eu falo é importante? Não, porque é um período composto por subordinação. Uma oração depende da outra. Agora, quando eu falo ele estudou bastante, você já entende. Por isso, conquistou a vaga. Olha aqui, ó, conquistou a vaga. Se eu falar para você que ele conquistou a vaga, não tem um sentido completo essa frase? Então, aqui você tem orações coordenadas, certo? Então, você tem aqui períodos que são, um período, que é composto por coordenação, em que você vai ter aqui, duas orações coordenadas, certo? Então, olha só como é que é fácil. Olha como o exemplo que eu dei, ele estudou bastante, por isso conquistou a vaga. Se eu falar que ele estudou bastante, tem um sentido completo, oração coordenada. Agora, se eu falar é importante, como lá no exemplo, aqui na questão, você não vai entender. É importante. Beleza. O que é importante? Sei lá, tem que ter um complemento. Tem que ter algo que vai, aquilo ali depende de alguma coisa. E aquela alguma coisa, que é o resto da oração, depende daquilo ali. Então, uma oração é completamente dependente da outra. Esse é o período composto por subordinação. Beleza? O período composto por subordinação é o período em que uma oração vai depender da outra. Coordenação não, a frase tem o sentido completo. Tranquilo? Beleza? Então, vamos aqui seguir para a questão de número 7, que diz o seguinte. Olha só que coisa linda. No trecho retirado do texto, isso leva não somente a evitar acidentes, mas também ao aumento da produção. Mais uma questão em que ele vai tratar do período composto. Dessa vez aqui, pessoal, olha só que legal. Ele quer o sentido dessas expressões aí. Pessoal, o mais também é uma conjunção que vai te dar uma ideia de adição. Ele vai te dar uma ideia aditiva. Olha só, isso leva a evitar acidentes e
leva também ao aumento da produção. Eu não estou somando ações aqui de coisas que isso leva. Isso leva a evitar acidentes e ao aumento da produção. O mais também dá ideia de adição, tá, pessoal? Não confunda com o mais sozinho. O mais sozinho dá ideia de oposição, que nem está aqui na letra C. Mas cuidado com o mais também. Se eu falar para você que eu não só lavei as louças, como também fiz a comida, mas também fiz a comida, o mais também ali vai dar a ideia de adição. Eu lavei a louça e fiz a comida. Eu fiz as duas coisas, ok? Então aqui esse mais também é uma ideia de adição. O gabarito é a letra D de dado. Cuidado para não confundir com oposição, tudo bem? Ali nós temos uma ideia aditiva. O mais também dá ideia de adição. Isso leva a evitar acidentes e também leva ao aumento da produção. O mais também dá ideia de adição, tá? O mais também, o e, o nem, o mais também, o com, o também, o além disso, são conectores, né, que dão essa ideia de adição, tudo bem? Cuidado para você não confundir com oposição. O mais sozinho dá ideia de oposição. Por exemplo, ele estudou bastante, mas não passou. Que isso não aconteça com você, né? Você precisa estudar bastante e passar, claro. E aí, ó, ele estudou bastante, mas não passou. Agora você tem um mais sozinho. Olha como esse mais é igual porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, não obstante. Ele estudou bastante, porém não passou, mas não passou. Isso aqui sim, tá, pessoal? Isso aqui é a conjunção adversativa. Vai te dar sentidos opostos. Não é o caso do enunciado ali, o mais também da ideia de adição, tudo bem? Questão 8, pessoal, a questão 8, eu não vou perder tempo com a questão 8, porque a questão 8, ela foi anulada pela banca. A banca IBAD não é uma banca covarde como você encontra em outras, né, em outras bancas aí, em que ela faz uma questão mal formulada e não anula a questão. Né? A questão 8 realmente ela está mal formulada, por isso que ela foi anulada pela banca e por isso que nós vamos pular. A questão foi anulada, graças a Deus, pela banca e realmente, né, é uma questão que está mal formulada assim. Então não vamos perder tempo com ela. A banca, né, não é uma banca covarde. Ah, Léo, por que você fala que a banca é covarde? Pessoal, eu não tenho nada contra bancas que fazem questões difíceis, como o CESP, como a FGV, como a FCC, né? Bancas que fazem questões que são bem mais difíceis. Pelo contrário, eu até gosto, porque essas bancas nos ensinam cada dia uma coisa diferente, pois são questões bem acima do normal. Eu não ligo para questão difícil. Quando eu digo para o concurseiro, quem estuda comigo aí já há bastante tempo, já me ouviu falar várias vezes de questões covardes. Quando eu falo de questão covarde, não é questão que seja difícil. Pelo contrário, a prova realmente ela tem que ser difícil para separar quem estudou e quem não estudou. Para separar quem sabe e quem não sabe. A prova realmente tem que ser um pouco além. A prova realmente tem que ser difícil. Não adianta a prova ser mais ou menos. Então todo mundo vai gabaritar e o concurso não consegue separar os aprovados os classificados dos aprovados. Porque todo mundo vai tirar uma nota muito alta. Então não vai ser difícil. Então realmente a prova tem que ser difícil. Tem que ter uma coisinha ali, né, além, certo? Mas aí o que acontece? O que vai acontecer nessa situação aqui? Presta muita atenção. É muito comum você encontrar, né, questões em prova que são mal formuladas, questões que deveriam ser anuladas e não foram anuladas pela banca. E isso realmente é um problema muito sério, né? E que a gente briga incansavelmente para que isso um dia venha mudar. Porque qual é o critério? Né, para a banca anular uma questão ou não anular uma questão? É realmente só a questão estar incorreta? Deveria haver uma lei ou alguma coisa que obrigasse essa banca a anular as questões mal formuladas, porque a grande verdade é que, no final das contas, fica ao prazer da banca. Se a banca quiser anular, ela anula. Se ela não quiser anular, infelizmente, aquilo vai ficar por isso mesmo e a gente que lute. Né? Então, é um problema muito sério, tá? E a gente precisa lutar dia a dia contra isso. Mas,
Isso não vai acontecer com a nossa banca. Nós vimos aqui que a questão foi mal formulada assim e sim, foi anulada, graças a Deus. Agora, a questão de número 9 já é uma questão que mostra o perfil da nossa banca, né? Isso aqui, pessoal, é uma matéria que se chama Processo de Formação das Palavras. Queridos, é raríssimo você encontrar uma questão de processo de formação de palavras em concursos públicos. Normalmente você encontra em concurso militar, né? Concurso para sargento da Marinha, sargento do Exército, da Aeronáutica, enfim, aí você encontra. Agora, em concurso público assim é difícil. Mas eu falei para você, a nossa banca é uma banca muito gramatical, então ela cobra muita coisa gramatical, coisas que outras bancas muitas vezes nem cobram. Mas vamos entender o que é o seguinte aqui. O que seria uma derivação sufixal? Pessoal, uma derivação sufixal, um sufixo, é um afixo que você coloca após o radical. Vou dar alguns exemplos. Como vai acontecer aqui com a palavra felizmente, com a palavra casamento, com a palavra combatente, com a palavra, né, por exemplo, igualdade, ou, né, enfim, desigualdade seria prefixal e sufixal. Então, o que seria um sufixo? Um sufixo é um afixo que você coloca após o radical da palavra. Léo, o que é o radical da palavra? O radical da palavra é algo que você coloca sempre, né? O radical da palavra, desculpa, é a raiz da palavra, é o que contém o sentido dela. Por exemplo, aqui o radical é a palavra feliz. Essa é a palavra, essa é a raiz da palavra. Aí eu coloco algo depois, tá vendo? Isso é o que a gente chama de sufixo. A palavra é casar, eu coloco algo depois, tá vendo? Isso é o que a gente chama de sufixo. A palavra é combater, eu coloco algo depois, tá vendo? Isso é o que a gente chama de sufixo. A palavra é igual, e eu coloco algo depois, é o que a gente chama de sufixo. Isso é uma derivação sufixal, já sabe que não é, pois debate não tem nada de sufixal. Prefixal é quando você coloca algo antes da palavra. Em vez de você falar feliz, você fala infeliz. Você fala desigual. Você fala ante, braço, certo? Você fala inimigo. É algo que você coloca antes, ó. O radical está aqui. Você vai lá e coloca algo antes. Isso é o que a gente chama de prefixo. A palavra é igual. Você coloca algo antes. É o que a gente chama de prefixo. A palavra é braço. Você coloca algo antes. É o que a gente chama de prefixo. Não tem nada a ver com debate. Eliminamos a derivação, né, prefixal. Agora, a derivação imprópria, vou colocar aqui, a derivação imprópria, pessoal, muito cuidado, porque a derivação imprópria é quando ocorre mudança na classe da palavra, também chamada de conversão. A palavra se converte a uma outra classe gramatical. Mas uma observação muito importante quando se tem uma derivação imprópria. A palavra não muda. A palavra não sofre nenhuma alteração, ok? A palavra não muda, o que muda é só a classe gramatical dela. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, aí não tem como você matar com uma palavra isolada, só dentro de um texto, tá? Ó, os bons ainda são a maioria. Pessoal, se você for pegar no dicionário, a classificação morfológica da palavra bom, bom é um adjetivo normalmente, né? É um livro bom, é um professor bom, é um curso bom, característica do livro, do professor e do curso. Se a característica é adjetivo.
Agora, quando eu falo os bons, ainda são a maioria. Quem ainda são a maioria? Os bons. Tá vendo que é sujeito? Esse bom aqui, nessa frase especificamente, está funcionando como um substantivo. Ou seja, era adjetivo, passou a ser substantivo. Se tinha uma classe gramatical e passou a ser outra, você tem uma derivação imprópria. A palavra debate é um substantivo e sempre foi substantivo, não é derivação imprópria. E agora eu acho que vai chegar, né, a vez do nosso gabarito. O que seria a derivação regressiva? Pessoal, a derivação regressiva vai ser sempre, né, pelo menos em regra, um substantivo abstrato. Errei aqui. Um substantivo abstrato que deriva de um verbo. Então, ele vai ser um substantivo abstrato que deriva de um verbo. É derivação regressiva porque a palavra diminui. O que vai acontecer? Perde o R que tem no final. Por exemplo, você tem o verbo debater. Com o verbo debater, formou o debate. Você tem um verbo falar. Com o verbo falar, nós temos a fala. Lutar, a luta. Gritar, o grito. Namorar, o namoro. Pescar, a pesca. Estudar, o estudo. Debater, o debate. E assim vai tendo o nosso gabarito derivação regressiva. Tranquilo, não tem mistério, né? A derivação parassintética, tá, pessoal? É quando você tem um prefixo e um sufixo e normalmente você forma verbo. Por exemplo, a, noi, tecer, né? A palavra em, tris, tecer. Você tem um prefixo e você tem um sufixo e normalmente você forma verbo. Léo, sempre? Não. Lá na plataforma, cara, claro, né? Você vai adquirir um dos nossos cursos completos, até porque você quer passar na prova, então é óbvio que você vai adquirir um único, né? Que é totalmente voltado para a sua prova, voltado para as guardas, né? Lá você vai ter uma aula só disso. Então isso aqui é só um resumo, um resumão, o máximo que eu consegui para você entender a questão. Mas lá você vai ter uma aula só para isso, com resolução de questões só disso. Então, vale bastante a pena, tá? Gabarito, letra D de dado, derivação regressiva, porque vem de debater. Perdeu o R no final, tá vendo a palavra? Ela regrediu. Quando a palavra regrediu, nós temos uma derivação regressiva. E depois nós temos na número 10, aqui, com um sorriso amargo, despediu-se do emprego. A expressão grifada caracteriza a seguinte figura de linguagem. Pessoal, o que seria uma prosopopeia? Uma prosopopeia é dar vida a seres inanimados. Você vai dar vida àquilo que não tem vida. Como, por exemplo, o sol está chorando hoje. Chora cavaco. Você já viu um cavaco chorando? Não. Sinestesia é uma mistura de sentidos. Sabe o nosso sentido? Olfato, paladar, tato, visão, audição. Esses sentidos, quando eles são misturados, ocorre o que a gente chama de sinestesia. Eu acho que vai acontecer ali, sorriso amargo. Pessoal, amargo é gosto, seria um paladar, e a gente não prova um sorriso. Você já bebeu um sorriso? Já comeu um sorriso para saber se ele é doce ou se ele é amargo? Pessoal, a letra B de bola vai ser sim o nosso gabarito. Metonímia, pessoal, é uma substituição dada uma relação lógica de sentido. Como assim, Léo? Pô, vou ali comprar uma Coca-Cola.
Não, você não vai comprar Coca-Cola, você vai comprar um refrigerante cuja marca é Coca-Cola. Então ali nós teremos a substituição do produto, desculpa, pela marca, certo? Catacrese é uma palavra, estou resumindo o máximo que eu posso, tá, pessoal? Emprestada. Léo, o que seria uma palavra emprestada? Por exemplo, pô, pessoal, caraca, eu tô apoiando aqui no braço da cadeira. A cadeira não tem braço, mas pela falta de um nome mais específico para esse objeto aqui, né? Deixa eu me filmar aqui pra você ver. Aqui você tem o braço da cadeira, tá aqui, do meu ladinho aqui, ó. Então, para uma falta, por causa de uma falta do nome mais específico para isso, então eu uso, né, a palavra como a palavra emprestada. Empresta a palavra braço para me referir a este objeto, pelo menos a esta parte desse objeto. Então, isso aí você vai ter uma catacrese. Vai acontecer com o céu da boca, peito do pé, dente de alho, dente da faca, beleza? O braço do sofá, o pé da cadeira, as costas da cadeira, que as costas aqui, ó. A cadeira não tem costas, né? As costas da cadeira é uma catacrese, beleza? Palavrinha emprestada ali. Depois você vai ter a metáfora, e a metáfora você já conhece. A metáfora é uma comparação subjetiva. Como, por exemplo, se eu falasse assim para você, ela é uma fera, ela é uma flor. Eu estou comparando aquela mulher ali, né, aquela pessoa com uma flor, beleza? Então, pessoal, fechamos mais um bloquinho aqui com 10 mais 5 questões, né? Já foi metade da prova, nenhuma questão absurdamente difícil, questões, assim, relativamente tranquilas. Daqui a pouco a gente se encontra de novo corrigindo mais 5 questões para matar geral. Daqui a pouco a gente se encontra aí, aguardo você, não perca, tá? Essa aula que é importantíssima para você entender como a língua portuguesa é cobrada nessa provinha. Tamo junto, pessoal, rumo a uma das 1000 vagas, né? Tamo junto, deixa eu me filmar aqui, né? Tamo junto, povo. Rumo a uma das 1000 vagas aí para você conseguir a sua estabilidade, né? Ter uma vida um pouquinho mais, não digo confortável, mas uma vida um pouquinho mais tranquila, sabendo que seu dinheiro vai estar todo mês na sua conta aí, que você não vai ser mandado embora, só se fizer besteira, né? Porque também ninguém aguenta. Tamo junto, gente. Daqui a pouco a gente se encontra. E guarda vocês aí, todo mundo. Compartilha essa live aí com seus amigos concurseiros. Marque aí. Me chame lá no Instagram, tá, pessoal? Aqui, ó. Depois eu boto pra você aí meu Instagram, tá? Mas vai ser interessante, né? Marque seus amigos, compartilhe essa live aqui com quem você puder, que vai dar tudo certo. Tamo junto, pessoal. Até daqui a pouco.